Fala galera, aqui é o Guilherme, mais uma aula do canal Prof Mecânica. E nesta aula de Lotus, sim galera, aula de Lotus, vamos falar do ângulo de convergência, ou popularmente conhecido como ângulo do toy. Como posicionar os pontos da suspensão para regular ele, qual sua importância para a geometria da suspensão e como ele funciona. Mas antes de começar a aula, deixe seu like no vídeo para ajudar esse vídeo a potencializá-lo e deixá-lo mais famoso. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho, deixa essas duas coisas bem certinhas para você estar sempre informado das aulas que serão postadas e todas as atualizações do meu canal. E sem mais delongas, vamos soltar a vinheta de abertura para começar essa aula. Galera, então o que é o ângulo do toy? Bem, aqui como vocês podem ver, eu tenho a suspensão dianteira do meu veículo. Este ângulo ele é encontrado aqui, ó. Vou primeiro colocar um valor para ele, pelo Stacked Angle, daqui ó, Front Toy. Colocar um valor de tipo 4 graus, só para vocês verem onde que ele está. E aqui eu vou botar um valor de 8 graus. Então este é o ângulo toy. Vocês viram que a roda está inclinada aqui ó. Imagine uma linha reta aqui ó, onde eu estou passando o mouse. Então, essa inclinação aqui é o ângulo toy, que é a inclinação da roda na vista superior com a horizontal. E este ângulo define a estabilidade e a direção do veículo nas curvas, sendo crucial que tenha pequenas variações para ajudar na dirigibilidade e reduzir o desgaste do pneu. Então este ângulo aqui ele é muito importante para a sua dirigibilidade do veículo, porque é ele que facilita a entrada e saída de curva e ele que diminui a vibração da direção e também deixa a direção muito mais estável. O ângulo toy também interfere na posição da caixa de direção e no braço de direção na suspensão dianteira. Bem, então na suspensão dianteira nós temos o ponto 11, 12, que são o nosso braço de direção e nossa caixa de direção. O ângulo toy interfere na posição desses pontos, desses dois componentes. Para a suspensão de trás, que é o caso dessa aqui que nós temos aqui, o ângulo toy interfere na posição desta barra aqui, ó, que é conhecida como a barra de estabilização traseira. Para muitas suspensões de duplo A, essa barra aqui é conhecida como barra de estabilização traseira. Então, para meu ângulo toy ser positivo, ele tem que assumir a configuração toy-in, que é o que? As rodas têm que apontar para dentro do veículo, que é como está acontecendo com as minhas rodas dianteiras, que é esse caso aqui, ó. Vocês estão vendo? A roda dianteira está apontando para dentro do veículo. Então este é o toy-in, que é o toy positivo. O ao contrário, que agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, colocando aqui -4, é o toy-out, quando as rodas apontam para fora do veículo. Beleza? Essas duas configurações são adotadas no seguinte caso. Se eu tenho um veículo com tração traseira, geralmente veículos com tração traseira tendem a sair de traseira nas curvas, nós assumimos um toy-in na dianteira e um toy-out na traseira, sendo um valor de 1,5 aqui, pode ser, entre 0 e 2, e aqui -2, entre 0 e -4. Então, toy-in na dianteira e toy-out na traseira. Para veículos com tração traseira, porque são veículos que tendem a sair de traseira. Geralmente Fórmula 1, geralmente carros de muscle cars, carros mais esportivos, carros de corrida, tem essa configuração de tração traseira, porque eles tendem a empurrar o veículo em vez de puxar. Então você utiliza essa configuração que eu acabei de te falar. Para veículos com tração dianteira, que são veículos que tendem a sair de dianteira, nós usamos o contrário, né? Então, toy-in out na dianteira, no caso pode assumir aqui o valor de -2, e toy-in na traseira, então podemos assumir aqui o valor de 1,5. E pronto, isso é para carros com tração dianteira, porque tendem a sair de dianteira. Os carros que acontecem esse fenômeno são os carros encontrados na cidade, os carros de passeio, os carros utilitários e por aí vai, né? Então, a maioria dos veículos vão assumir a configuração
Toe out na dianteira e toe in na traseira. Poucos veículos que têm tração traseira assumem a configuração do toe in na dianteira, toe out na traseira. Beleza? Então eu vou fechar essa geometria que está pronta, e vou abrir outra geometria que a gente está dimensionando. Essa geometria que a gente está dimensionando é para um veículo com tração traseira. Então nós vamos dimensionar um toe in na dianteira. Então vou vir para cá na data set statistic angle e vou colocar aqui o valor do toe que eu quero, 1.5. E para a traseira vou colocar -2, que é o valor que eu estipulei. Dessa forma eu deixei toe out in na dianteira e toe out na traseira, porque eu estou dimensionando o carro com tração traseira, que são carros que comumente saem de traseira. Beleza? Então vamos lá. Vou aproximar aqui e agora vamos dimensionar essa suspensão. Bem, como eu falei, a caixa de direção e o braço de direção interferem na posição e na variação do ângulo toe. Então nós vamos ajustar isso. Primeiro eu vou ajustar com esse aqui, esse ponto 11 mais aqui perto e o ponto 12 mais aqui, para deixar com isso aqui, beleza? Então vamos agora regular esses pontos aqui. Bem, aqui posso deixar com 240. O alímetro de milímetros de distância deste aqui, tranquilo. Aqui eu posso deixar com -150, 720 para ficar igual ao de trás. Aqui eu posso deixar com 130. Lembre-se de aqui é o comprimento da sua caixa de direção dividido por 2. Então vocês vão ter que calcular o comprimento da sua caixa de direção e dividi-lo por 2. Aqui é a altura da minha caixa de direção. Vou deixar em primeira mão em 160. E aqui é a minha altura do braço de direção. Vou deixar esse valor para ver como vai ficar. Ok, ajustei. Vou para a vista frontal. Vou sumir com a suspensão de trás, deixando somente a suspensão de frente. E vou observar o que aconteceu com a variação do ângulo toe. A variação do meu ângulo toe, sim, está bem grande como vocês estão vendo. Então a gente vai ter que ajustar isso aí. Beleza? Tanto para a dianteira quanto para a traseira está tranquilo. A traseira a gente não vai precisar mexer. Então só a dianteira a gente vai precisar mexer, porque a traseira, como vocês podem ver, já está de acordo. Então como a traseira já está corretamente dimensionada, porque a variação dele está bem pequena, nós não precisamos se preocupar com isso, tá bom? Vamos olhar também na rolagem do veículo. A dianteira, na rolagem do veículo, obrigatoriamente não está uma variação muito grande para a rolagem, porque na rolagem a variação do ângulo toe tende a ser um pouco maior. Nós vamos ter que ajeitar isso para o bump, mas na rolagem está ok. Vamos ver agora o caso da nossa suspensão de trás. Aqui, a suspensão de trás está melhor do que a gente esperava, então a variação do ângulo toe está bem curtinha, bem de acordo. Isso evita desgaste de pneu, isso evita a vibração da barra estabilizadora de trás. Então a nossa suspensão de trás, o ângulo toe está dimensionado correto. E por incrível que pareça, tivemos a sorte de presenciar essa oportunidade dele variar bem pouquinho. Então não precisamos mexer na suspensão de trás, pessoal, só na suspensão da frente. Então vamos até lá e mexer somente na nossa suspensão da frente para regular a variação do ângulo toe. Então vou fechar o SDF e vamos regular essa variação do toe. Eu só quero confirmar uma coisa na minha suspensão traseira. Está dimensionado, então está ok, porque ele está rente aos braços de suspensão, então está certo. Vamos para cá, na suspensão dianteira, e vamos ajustar isso. Bem, o pessoal do Fórmula SAI tem que lembrar uma regra nessa parte, pessoal. Na regra lá que passa aquela tábua no meio do seu veículo, no meio do seu cockpit. Aquela tábua toda esquisita que vocês têm, né? Uma imagem dela possivelmente está aparecendo para vocês agora na tela. Esta tábua, ela passa no meio do seu cockpit do seu veículo. Vocês têm que cuidar para toda a parte da direção não bater nessa tábua e não impedir que a tábua passe nesse espaço do seu veículo. Então vocês cuidem isso. Por quê? Porque vocês têm que cuidar disso, porque vocês podem ser reprovados na inspeção técnica por causa disso. Então esse ponto que eu acabei de falar é para pessoas que trabalham com o Fórmula SAI. Com o Baja eu não lembro se tem essa questão,
mas se tiver, também adotem essa possibilidade. Acredito que como Baja o veículo é dimensionado de outra forma, direção, de outro estudo, né? Não tenha este caso no regulamento deles. Mas como eu não tive tanto contato com o Baja nessa parte, eu não me lembro. Ou não sei, realmente eu não sei, pessoal. Então nós vamos ajustar aqui o ponto 11. Eu vou ajustá-lo e depois volto e mostro para vocês como ficou. Retornando aqui, pessoal, vou mostrar para vocês o resultado. Bem, primeiro, eu fui lá no site fabricante, peguei uma caixa de direção e medi ela. Ela teria, digamos assim, 300 metros de comprimento, então realmente sim, eu deixo aqui em 150. E vamos observar agora o comportamento do nosso ângulo TOI. Bem, aqui no nosso SDF eu vou gerar ela e observar. Como vocês podem ver, a variação do meu TOI está bem pequena agora, como vocês podem ver, ó. No 0.2 para positivo e para negativo um 0.5, 6, dá para ser ainda um pouco menor aqui no positivo, a gente pode ajustar isso até, eu vou ajustar. E aqui na rolagem também o ângulo TOI dianteiro está bem controlado, como vocês podem ver, ou seja, a variação dele diminuiu muito do que vocês tinham visto. O que eu fiz? Eu mexi na posição da minha caixa de direção e no meu braço de direção, né? O que deu certo para mim foi deixar a caixa de direção um pouco mais alta que meu braço de direção. Vocês podem ver, ó. Aqui está a posição do ponto 11, que é o braço de direção, e aqui é a posição do ponto 12. Eu deixei ele um pouco mais alto, a minha caixa de direção, do que a minha barra de direção, e como vocês podem ver, sim, regulou a variação do meu ângulo TOI. Beleza? Então, enfim, a variação ainda continua pequena, bem tranquilo assim. E é isso, pessoal. Agora o meu ângulo TOI está dimensionado para a minha dianteira. Como eu falei para vocês anteriormente, como a traseira está uma variação boa, eu não preciso mexer nela. Então não vou me incomodar com o que está dando certo, pessoal. Beleza? E vamos olhar aqui agora no nosso suspensão de trás. Eu vou mostrar para vocês por que ela está boa, né? Qual foi a posição que eu adotei. Bem, a posição que eu adotei foi essa aqui, ó. O braço de trás, ele está em 2,820, eu só estou arredondando, né? E 3,60, ok. Aqui está em 780, rente a esse aqui. E aqui vou deixar em 330, tranquilo. E aqui não vou mexer, beleza. Então só ajustei as posições para arredondá-las. Volto aqui na vista superior para vocês darem uma olhada. Arrastar aqui, puxar aqui. E como vocês podem ver, a minha barra estabilizadora de trás está nesta posição aqui. E se eu gerar o meu SDF para vocês verem, claro que essas modificações que eu fiz não vão alterar o comportamento dele. Vocês podem ver que a variação dele está bem curta. E a gente não precisa se preocupar com o que está acontecendo, beleza, galera? Então é isso, tipo, dimensionamos o nosso ângulo TOI. Beleza? Pessoal, a aula se encerra por aqui. Então finalizamos mais uma aula de Lotus. Espero que as aulas estejam agradando vocês e estejam dando muito mais conteúdo para vocês. E também comentem nos comentários se vocês estão gostando da abordagem que eu estou tomando nas aulas daqui para frente, com teoria e prática ao mesmo tempo, né? Trabalhando um pouco da teoria do ângulo, do parâmetro que eu estou dimensionando, e depois mostrando no Lotus como ser dimensionado, como posicionar, como ter o valor final dele e por que ter esse valor final. Então, agradeço a atenção de vocês até aqui, obrigado por assistirem mais essa aula e até uma próxima. Tchau, tchau, galera!